Muito bem, vamos lá. Retornando a nossa aula sobre sinais de entrada, né? Falar aí um pouquinho mais sobre o corpo de borboleta do Audi. Vejam aí esse corpo na foto e observe como ele está sujo ali, ó, bem ao redor da borboleta. Curioso, né? É uma pura realidade de mercado, né? O quanto que ali carboniza, né? Bem na região entre a borboleta fechada e o corpo, ó. Pela foto dá para enxergar como que está sujo, né? Bom, vamos falar agora sobre os pinos. Isso mesmo. Os 8 pinos que tem aí, ó, nesse conector elétrico. Ou seja, vem um conector único de 8 vias encaixado exatamente aí, né, no corpo de borboleta. Agora, é óbvio, né? Nesse conector único, teremos os sinais de borboleta. São 2, sinal do interruptor e o atuador de marcha lenta. Ainda vamos estudar, né, atuadores aqui no MEC, claro, tá? Mas o atuador tá aí junto, pessoal. Só que aquele detalhe, né? E aí, eu troco o que aí, essa peça? Não troca nada. Só troca inteiro, né? Simplesmente se troca o corpo completo, né? Não tem nada aí trocado separadamente. Você pode tentar salvar o corpo, como eu falei para vocês, né? Limpando uma pista do sensor, coisas do gênero. Fora isso, não tem nada que salvar ali. É peça completa. Bom, quais são os 8 pinos, né? Não se assustem, tá? O pino 6 não existe mesmo, tá? Ele até tem um localzinho dele lá, mas ele não existe, tá? Então é pino de 1 a 8. Pinos 1 e 2 são partes do atuador, ou seja, é a energia, né, positiva e negativa para girar o corpo de borboleta. É um motor, né, de corrente contínua que quando alterna a tensão, o positivo e negativo muda de lugar, ele fecha o corpo. Ele abre, ele fecha. Terminal 3 é o interruptor de borboleta fechada. Vai ligado ao pino 69 do módulo. Pino 4 está ligado ao positivo 5 volts. É quem vai alimentar com positivo as 2 pistas. Está ligado ao módulo no pino 11. Pino 5 é a resposta ao terminal 75 da pista 1. Pino 7 é aterramento das 2 pistas e do interruptor também. Está ligado ao pino 67. E o terminal 8 é a resposta do sensor 2 ao pino 74. Ou seja, temos 8 pinos, um não tem, que é o pino 6, e os demais estão aí identificados para vocês. Bom, e os valores de testes? Podemos ter? Podemos. Vamos lá, ó. Entre 4 e 7, a resistência é de 900 ohms. Entre os pinos 5 e 7, temos 2 posições, ó. 5 e 7, com a borboleta fechada, quase 1.500 ohms. 5 e 7, com a borboleta aberta, 800 ohms. Pinos 3 e 7, também tem 2 posições. Com a borboleta em descanso, está fechado o circuito. Vai indicar 0 ohms, 0,01 ohms, ou seja, um curto, está fechado o sinal. Entre o pino 3 e 7, abrindo um pouquinho a borboleta, não é aberta totalmente, é abrir um pouquinho, você já ouve, né, que abriu o clique, fica infinito no multímetro. Então, nesse teste, eu consigo analisar o valor, consigo analisar a borboleta fechada ou aberta e o interruptor, aberto ou fechado, tá? Pessoal, o tim, né, quando abre o contato, dá para ouvir. Juro para vocês. Se você acelerar devagarzinho, perto do ouvido, você ouve o tim quando ele abre, quando ele fecha, tá? Então, este carro, além de sensor, além de atuador, ainda tem um interruptor da borboleta. Legal? Muito bem. Por falar no cara, falei nele, né?
Está aí, ó, a foto do interruptor. Então nós temos aí, nessa parte em destaque, né, ó, veja o corpo de borboleta aberto. Engrenagens, né, sensor TPS. E temos nessa parte destacada aí do corpo em corte, justamente o platinado. Parece um platinado. É um contatinho elétrico. Quando não pisa no acelerador, ele está fechado. Mesmo o módulo comandando a borboleta para abrir. Mesmo assim, ele está fechado. Ele só vai abrir na hora que é pisado no acelerador. Ou seja, o comando dele de abertura, quem dá, não é o motor de corrente contínua, controlado pelo módulo, para abrir a borboleta, para corrigir a marcha lenta. Não! Quem vai controlar essa abertura do interruptor é o cabo do acelerador, ou seja, é o pedal. Tá? Então, dá para ouvir, pessoal. Tá? Se por acaso eu deixar o cabo do acelerador muito esticado e não ter esse tim, né, esse fechamento do interruptor, o módulo perde a referência de borboleta fechado. Teremos problema de marcha lenta. O cutoff não vai funcionar. O dashpot não vai funcionar. Você perde alguns subsistemas do carro, porque não sabe quando que a borboleta está fechada. O que é o dashpot? Estão lembrados? Quando você acelera o motor, ao soltar, em vez de ele cair lenta, ele mantém um pouquinho e cai lentamente. Né? É o famoso run. Depois ele cai. Isso é para minimizar o efeito de poluentes na desaceleração. Também com essa função do interruptor, se tem o cutoff. O que é o cutoff? É o corte desligado. Né? É o que? É o corte do tempo de injeção nas desacelerações. Tá? Então vamos aqui a teoria, né, desse interruptor. Como temos a abertura da borboleta pelo atuador de lenta, teremos uma variação desta posição do sensor. Por isso, a ECU usa a posição do interruptor para determinar a ação do pedal. Então, quem vai abrir o interruptor é o acionamento do cabo, que obviamente é o acionamento do pedal do acelerador. Tá ok? Bom, vamos a mais um sensor desta aula. Sensor de temperatura do ar admitido. É um sensor do tipo NTC, está fixo lá no invólucro, né, do filtro de ar, tá? E tem a função de informar para a ECU a temperatura do ar admitido. Por que isso? Para que isso? Óbvio, né? A temperatura do ar influencia diretamente o peso, a quantidade de ar admitida. Portanto, precisa ter uma confirmação, uma medição desse valor. Porque isso altera. Mesmo o carro que usa MAF, isso também altera o mapeamento. E outra, né? Ele também funciona como um sensor reserva, né? Em caso de falhas do MAF, o sensor de temperatura mais o sinal de TPS ajudam muito o motor a entrar em funcionamento e rodar, né? Funcionar um pouco o veículo. Então, é um sensor complementar. Chamamos isso de informação complementar, tá? Onde ele está ligado? Bom, pessoal, padrão, né? 2 pinos, sensor de temperatura do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Pino 1 está ligado ao terminal 54 do módulo. Pino 2 está ligado ao terminal 67 do módulo. Um teste rápido e prático, né? Nem pus muitos valores, tá? Temperatura ambiente, né? 20 graus Celsius aproximadamente, tá? 800 ohms. Lógico, pessoal, 20 graus Celsius é temperatura ambiente aqui de São Paulo, tá? Tem cidades que vai ser bem menos. No Nordeste vai ser mais, tá? No Rio de Janeiro vai ser mais. É aqui de São Paulo, tá? Mas só para ter uma base, 800 ohms
20 graus Celsius, tá? Ele é NTC. Então, claro, se aumento a temperatura, tem que diminuir o valor, tá? É inversamente proporcional. Se baixa a temperatura, vai subir a resistência, tá? Então, ele sempre é aquele do tipo inversamente proporcional. E o sinal dele ajuda a adequação de mapeamento. Então, também é um sinal muito importante. Bom, e agora ele, né? Um sensor diferente. Vamos falar sobre o sensor de altitude. Primeira foto à esquerda, a parte de cima dele, tem aí a marca Bosch, né, o fabricante. Do lado direito, uma foto de baixo para cima. Olhando o sensor, pessoal, nessa segunda foto, né, de baixo para cima, o que a gente vê ali? Um conector de 3 pinos e um orifício. Caramba, isso aí parece um sensor MAP. É mais ou menos, tá? O mesmo princípio de funcionamento do sensor MAP. Ou seja, ele vai medir a pressão. Ele tem internamente, né, um diafragma, não um diafragma, né, uma membrana deformável pela pressão atmosférica. Só que, nesse caso, a altitude não é MAP, ele é para medir a altitude. Então, ele vai estar ligado no vácuo do motor? Não, senão seria MAP, né? Vai estar ligado no escapamento? Não. Ele está ligado aonde? Bom, a parte eletrônica está ali ligado, mas a parte de mangueira fica simplesmente desligado. Não fica ligado em nada. Porque não pode estar ligado em nada. Ele está ali para medir o quê? A pressão atmosférica exercida ao seu redor. A pressão atmosférica onde o carro está andando. Tem que se adequar, pessoal, o funcionamento do motor de acordo com a altitude em que está o carro. Tudo isso varia. E varia muito, tá? Por isso tem que buscar o quê? Sempre buscar uma melhoria no funcionamento do motor. Vamos lá. Sensor de altitude. São 3 fios. Coincidência, né? Igual o MAP, também 3 fios, né? Positivo, negativo e resposta. Positivo 5 volts, negativo e resposta. Acabou. É um padrão isso, né? Não precisava ser um padrão, mas estamos habituados a isso. Então, esse sensor de altitude lembra demais um sensor MAP. 3 fios ligados a alguma coisa. Nesse caso, ele não está ligado a nada o sensor, né? Está tudo solto ali, a mangueira dele. Aliás, não tem mangueira. 3 fios. Pino 1 está ligado ao terminal 61 do módulo, é a resposta. Pino 2 está ligado ao 62 do módulo, é o positivo 5 volts. Pino 3 é o aterramento para ele funcionar, tá? Então, o sinal de sensor de altitude altera de acordo com a variação da pressão atmosférica local. Um exemplo, ao nível do mar, onde nós não temos, né, muita opção, né? Está no baixo nível do mar, onde a pressão atmosférica é o mais alto possível, temos 4 volts. Ou seja, o módulo manda aterramento. Manda 5, fica só 4, ele sabe identificar que nesse veículo ele está no local de alto índice, alta concentração de oxigênio. Não é assim? Ao nível do mar, não tem bastante oxigênio? Ah, fala a verdade, vai. Quantas vezes que você sai da cidade aí e vai para a praia, fica correndo, fazendo exercício na praia, correndo, ou de bicicleta, andando de skate. Fala a verdade. Por quê? Porque no nível do mar, pessoal, temos a maior pressão atmosférica possível. Temos a maior quantidade de oxigênio. Então, até para respirar é melhor. Tá? Não acreditam que a pressão atmosférica é mais alta na praia do que no alto? Tem razão nisso? Não, pessoal. Quando você desce rapidamente de carro, né, pro litoral, tá? Pega a estrada e vai descer. O que acontece com os ouvidos? O que acontece? Começa a doer, né? Começa a tampar, né? Não é isso? Por que dói
começa a tapar os ouvidos? Porque estamos descendo de carro. Se nós descêssemos a pé, lentamente, não ia acontecer nada disso. Dá tempo do organismo se adequar à pressão atmosférica maior. Agora, como a gente desce de carro, geralmente correndo, né, desce rápido, a gente vai alterando aí o nível de pressão atmosférica muito rapidamente. Não dá tempo do corpo se adaptar. Começa a doer o ouvido, né? Começa a tapar o ouvido, começa por aí, tá? Então isso é puramente mudança brusca, né, de pressão atmosférica. Então tem que ir mais devagar, tá? Então aí na telinha os 4 volts, que é o nível do mar, o sinal deste sensor. Conector de diagnose, aparece na diagnose a pressão atmosférica em volts, tá? Para vocês, tá? Então a ECU, ela só põe na tela do scanner ela em volts, tem que converter isso depois. Mas é um sinal de complemento, né? O sinal de pressão atmosférica, de altitude, é um sinal complementar, não é um sinal tão necessário não, tá? Telinha, ela, a ECU Bosch Motronic, aqui deste Audi A4 em seu respectivo suporte. E vamos, claro, a mais uma dica. O sensor de temperatura do ar é para facilitar os cálculos da massa de ar e a adequação da mistura, né? Além de servir também como sinal de reserva em casos de falhas de outros sensores. Então, a temperatura do ar é para adequar a mistura. Mas dependendo da falha que nós tivermos, o sensor do ar já ajuda a substituir, já ajuda a solucionar um problema. Belezinha? Vamos lá, a perguntinha da nossa aula. Sem o sinal do sensor de altitude, será que o motor pega? Estou sem o sinal de altitude. Será que o motor vai funcionar? Sim, né? O sinal de sensor de altitude, ele é um sinal de complemento de cálculos. Não é um sinal necessário para os cálculos. Ele é um sinal de complemento. Belezinha? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas ao vivo aqui do MEC para vocês. Perguntinha, vamos lá. Jaimilson Francisco Gomes. Professor, todo carro que usa sensor MAF possui sensor de altitude? Que boa pergunta, Jaimilson. Não. Depende do planejamento de cada montadora, de cada modelo, tá? Nem todo carro que usa MAF tem sensor de altitude. Por quê? Na teoria, quando você muda o carro de local, né, de altitude, vai do alto para o baixo, né, ou da praia para a cidade, o próprio MAF vai te dando a razão de massa de ar. Estou dizendo os carros que não têm altitude. Mas vai chegar uma hora que você vai desligar o carro para abastecer, para almoçar, ou se chegou no destino. Quando você dá na partida, já ocorre nova adequação. A vantagem dos carros que têm um sensor de altitude é que essa adequação é em viagem já é automática. Entenderam? Então, não é uma grande diferença, vai economizar mais, vai andar mais. É muito pouco. Mas, claro, os carros que têm um sensor de altitude já têm a correção em movimento. Os que não têm, quando você chegar no local, desligar para ir abastecer, ir almoçar, quando você der a partida, ele faz a nova adequação, tá? Mas nada que vai fazer o carro falhar, por exemplo. Nada disso, tá? Eduardo Pereira perguntou, como se dá a função dashpot nesse caso? Dashpot é o retardamento do fechamento da borboleta. Quando você acelera o motor e tira o pé, ele mantém um pouquinho acelerado e depois cai. O atuador no próprio corpo de borboleta é ele, comandado pelo ECU, que vai fazer essa aceleração. Então, quando estou acelerando, eu estou acelerando quem? O cabo do acelerador. Tirei o pé, que aquele interruptor lá fechou lá no corpo de borboleta, o módulo corrige, aumenta a rotação
do corpo de borboleta, tá? E depois deixa cair em marcha lenta, ok? Alessandro Tomás, os corpos eletrônicos são só para dar mais problema. O corpo eletrônico, né, o que não tem cabo acelerador, é bem mais complicado, né? Apresenta muito defeito. Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais. Professor, nesse sistema de corpo de borboleta, temos a mesma dificuldade de aceleração de lenta para média aceleração, assim como acontece, né, com outros carros que os clientes reclamam? Sim. Como tem uma folga muito grande no cabo do acelerador, ele fica mais lento, pessoal. Fica mais lento. Eu não posso deixar sem folga, né? Senão o pedal fica mexendo sozinho dentro do carro. É capaz o dono do carro pensar que tem fantasma lá dentro, né? Então, tem isso. Ele é um pouco mais lento, né? É um pouco mais lerdo. Não, vamos usar a palavra lento, né? É melhor na aceleração rápida, tá? É realidade. Você acertou em cheio aqui com a sua pergunta. Também o Eduardo Pereira. Scopinio, esse corpo de borboleta dá bastante dor de cabeça, principalmente quando grava erros na memória de falhas do módulo. Tem algum procedimento para ajuste? Bom, o ajuste você consegue fazer via scanner, né? Vai entrar lá em ajustes e programar o corpo de borboleta, tá? Que mais? Estão lembrados que via scanner você entra em regulação ou ajuste básico? Não é para entrar no scanner no Alt, é em regulação ou ajuste básico, tá? E aí você vai entrar com o código de programação, código 97, para ele fazer o atuador sozinho. Ele faz a programação automática, tá? Então, não é para entrar com scanner na injeção, não. Vai entrar com scanner no item de regulação ou regulagem básica. E aí você vai entrar no motor e então vai pedir um código de atuação, que é o 97, e ele trabalha e faz o aprendizado. Ok? Muito bem. Além desse tipo de ajuste, tá? Quando se mexe no corpo, ou mesmo quando troca ele, ou quando limpa o corpo, é simples. Ao ligar a ignição, ele já faz uma pré-programação. Ele atua, bzzz, clact, fecha e volta para a posição. Isso, pessoal, ele faz o tempo todo. Toda vez que liga a chave de ignição, ele faz essa autoadaptação da sua posição inicial. Tá? Isso é comum. Belezinha? Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.